aluno e aluna de psicologia. Na unidade de hoje, nós vamos trabalhar com teóricos da psicologia da aprendizagem. Na unidade anterior, a unidade 3, você viu as teorias psicológicas de Jean Piaget, Sigmund Freud e Carl Rogers. Na unidade de hoje, nós vamos estudar alguns teóricos de psicologia da aprendizagem. Um dos teóricos é o suíço Jean Piaget, o segundo é o russo Lev Vygotsky e o terceiro teórico é o educador pernambucano Paulo Freire. Vamos analisar cada um deles separadamente de forma breve. Quando falamos de Jean Piaget, como nós vimos na unidade passada, Jean Piaget era biólogo suíço e ele tinha uma preocupação muito grande com o desenvolvimento da inteligência. Para Piaget, a inteligência se desenvolve por etapas. A inteligência se organiza por estágios. E ele vai mencionar 4 estágios: estágio sensório-motor, estágio pré-operacional, estágio operacional concreto e estágio operacional formal. Desde o estágio sensório-motor até o operacional formal, a criança precisa ser estimulada e ser incentivada no contato com os objetos. Se no estágio sensório-motor a criança se relacionava com o mundo através dos órgãos dos sentidos, no estágio operacional formal se espera que a criança seja capaz de utilizar o raciocínio hipotético-dedutivo, ou seja, ela consegue compreender o mundo ou compreender conceitos abstratos sem necessariamente a presença de um objeto concreto que a faça pensar sobre esses conceitos. O segundo teórico de psicologia da aprendizagem, sobre o qual eu gostaria de conversar com vocês, é Lev Vygotsky. Vygotsky escreveu no início do século XX, mas os textos dele só foram conhecidos por volta da década de 70. Ele viveu na Rússia, na época da Revolução Russa, e uma das características de Vygotsky é que, quando ele vai pensar na aprendizagem, ele pensa em alguns elementos que vão influenciá-la. Um dos elementos que influencia a aprendizagem é a relação entre pensamento e linguagem. Para Vygotsky, nós somos não somente seres pensantes, mas nós somos seres que nos expressamos o tempo inteiro. Então, é importante que haja uma conexão entre pensamento e linguagem. E talvez isso explique quando nós questionamos para você o que é isso, e aí você fala assim: eu sei o que é, mas eu não consigo falar sobre. Então, como se houvesse uma incompatibilidade entre pensamento e linguagem. Na verdade, os dois precisariam caminhar juntos. Vygotsky vai falar sobre um conceito chamado zona de desenvolvimento. Ele diz que a criança consegue aprender sozinha algumas coisas, mas se ela estiver acompanhada de uma outra pessoa, ela consegue avançar no seu aprendizado. Então, fazem parte do conceito de Vygotsky os termos zona de desenvolvimento real, até onde a criança consegue ir sozinha, zona de desenvolvimento potencial, onde se espera que a criança chegue, e zona de desenvolvimento proximal, onde a criança consegue chegar com o apoio de outra pessoa. Então, são de Vygotsky muitas das inovações nas escolas brasileiras de colocar crianças para trabalhar em grupo, de valorizar trabalhos em conjunto, porque se acredita que um colega puxe o outro para frente. Um colega com mais facilidades tende a contribuir para um aprendizado de um colega com mais dificuldades. E, por fim, o último teórico de psicologia da aprendizagem sobre o qual eu gostaria de conversar com vocês é Paulo Freire. Paulo Freire é educador pernambucano e ele se preocupou com a alfabetização de adultos. Para Paulo Freire, a educação ela não é somente a possibilidade de aprender a ler e escrever, mas para ele a educação tem uma função social de transformação do mundo. Amparado em conceitos políticos muito fortes, Paulo Freire defendia que havia uma relação entre a estética e o ensino. Ou o ensino precisa levar à beleza. Além disso, ele dizia que o professor deveria estimular o aluno a pensar.
No seu processo de alfabetização de adultos, ele se valia de palavras geradoras. Então, se alguém era um pedreiro, por exemplo, e seria alfabetizado, a palavra geradora ou a palavra que detonaria o seu processo de aprendizado seria, por exemplo, a palavra tijolo. Paulo Freire traz algumas marcas muito interessantes porque ele vai falar sobre o papel do professor. Para ele, um bom professor não é somente alguém que tem uma excelente formação acadêmica, mas é alguém que se preocupa com o aluno o tempo todo e que expressa essa preocupação de múltiplas formas. Para Paulo Freire, o bom educador é aquele que se encanta quando o aluno aprende. Um bom educador é aquele que busca estabelecer elos entre o que ele quer ensinar e a realidade do aluno, ou o contexto onde o aluno vive. Há alguns textos muito interessantes nessa unidade 4 que vão facilitar a sua compreensão sobre o processo de ensino-aprendizagem. E aí vale uma provocação. Será que quando eu ensino e ninguém aprende, será que de fato eu ensinei? Aguardo você na próxima unidade.